Agora que já entendemos as diferenças entre os sistemas de energia solar, entre os sistemas off-grid e on-grid, vamos falar de algo que é comum aos dois tipos de sistemas, que são os painéis solares. Painéis solares de modo popular, esse é o modo popular com que eles são chamados. O nome correto são módulos de energia solar fotovoltaica. Os módulos de energia solar fotovoltaicas são geradores de energia que têm a fonte primária de energia, a energia solar, a luz do sol. Os sistemas, a grande vantagem dos sistemas de energia solar, a grande vantagem dos painéis solares é que eles não possuem partes móveis. Ou seja, se nós tivermos um gerador a diesel, por exemplo, alimentado por diesel, que é um combustível, existe partes móveis, existe eixo, existe partes que giram e causam desgastes. A grande vantagem do sistema de energia solar fotovoltaica é que os módulos não possuem partes móveis. É por isso que eles têm uma grande duração, uma duração superior a 25 anos. E por isso, pelo fato deles não terem partes móveis, a manutenção, a janela de manutenção nesse tipo de equipamento é muito maior. Vamos falar agora de qual é a composição dos painéis solares, dos módulos fotovoltaicos. Bom, os módulos fotovoltaicos eles são feitos basicamente de silício. O módulo fotovoltaico é um conjunto de células fotovoltaicas. Nós vamos ver isso a seguir, mas a menor parte de que gera energia, a menor parte geradora de energia de um sistema fotovoltaico é a célula fotovoltaica. Então, nós encontramos módulos fotovoltaicos com diferentes números de células fotovoltaicas. Temos módulos hoje com 36 células, com 72 células, com 144 células e no catálogo técnico dele, no datasheet que nós chamamos, irá estar informando quais são os números, qual é a quantidade de células fotovoltaicas que esse módulo possui. Então, a menor parte de um sistema fotovoltaico geradora de energia são as células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas são compostas, são feitas de silício. Para vocês terem uma ideia, o silício é um elemento extremamente abundante na crosta terrestre. Principalmente no Brasil, nós somos favorecidos com uma grande reserva de silício. O silício é encontrado em sua forma natural, principalmente no cristal de quartzo, por meio do cristal de quartzo. O que é o cristal de quartzo? É silício junto com oxigênio. Porém, para que nós possamos fabricar as células fotovoltaicas, é necessário que exista somente o silício. Por isso que nós precisamos fazer uma purificação do silício. O silício tem que ser praticamente 100% puro. Ou seja, se nós pegarmos um cristal de quartzo, que é silício e oxigênio, nós temos que extrair todo o oxigênio desse cristal e assim restar somente o silício. Isso se chama, esse processo se denomina purificação do silício. Existem duas formas de nós realizarmos a fabricação das células fotovoltaicas. Mas antes disso, gostaria de comentar com vocês que esse processo de purificação do silício, ele é extremamente caro. Ele é um processo detalhado que retira todo o oxigênio do cristal de quartzo. E ainda no Brasil, nós temos pouco investimento em relação à purificação do silício. É por isso que as células fotovoltaicas são fabricadas totalmente fora do Brasil. No Brasil, existem algumas iniciativas de algumas universidades que já têm o desenvolvimento de tecnologias para se purificar o silício, mas ainda não teve um investimento expressivo para que nós desenvolvêssemos esse sistema de purificação de silício no Brasil. Por isso que as células fotovoltaicas são produzidas principalmente na China e em alguns outros países. Porém, após purificado esse silício, existem duas formas que nós podemos utilizar esse silício purificado para, se assim, gerar as células fotovoltaicas.
E dependendo da forma que nós utilizarmos, que nós realizarmos esse processo de fabricação das células, as células se dividem em dois grandes grupos: as células monocristalinas e as células policristalinas. Desses dois tipos de células se diferenciam pelo modo com que elas são fabricadas. Porém, as duas células são feitas da mesma matéria-prima, que é o silício. Então, o primeiro método é um método que chama Shorowski. Então, o que é? Esse método ele é mais complicado e ele é mais custoso. Para se produzir uma célula fotovoltaica por esse método, gasta-se muito mais energia e demora-se muito mais tempo para se produzir as células. E esse método dá origem às células monocristalinas. É por isso que essas células possuem uma eficiência maior e elas são mais caras do que as células policristalinas. Um outro método que ele é muito mais simples e barato, que é utilizado largamente na indústria, tá? A maior parte dos painéis solares hoje, dos módulos fotovoltaicos, são compostos por células policristalinas, porque o processo de produção deles é mais barato e mais rápido, e com isso conseguimos módulos fotovoltaicos com um preço mais competitivo. E olhando para os painéis solares, nós percebemos que existe uma diferença visual entre eles. Se nós olharmos ao lado do painel policristalino, nós olhamos a célula fotovoltaica e ela tem umas pequenas manchinhas. O que são essas manchinhas? São cristais. É por isso que o nome dela é policristalino, que o processo de fabricação dela origina uma célula com múltiplos cristais. Já o processo de fabricação do monocristalino gera somente um cristal. É por isso que se nós olharmos uma célula monocristalina, nós percebemos que ela não tem essas pequenas manchinhas, se nós podemos falar assim, que não existe a formação de múltiplos cristais, é somente um cristal. É um processo que se denomina, que gera as células monocristalinas. E qual que é a diferença entre elas, além da diferença visual? Bom, o monocristalino ganha em quase tudo em relação ao policristalino. O policristalino ganha, porém, no principal, que é o custo. A diferença entre eles, tá, pessoal, só para vocês entenderem, não é algo gritante. Elas estão próximas, tá? São células que estão com seu custo-benefício bem próximo, porém, as policristalinas, devido ao fato de ser mais fáceis e menos caras e mais baratas de se produzir, elas são mais usadas hoje em dia no mercado. Nós encontramos mais facilmente esse tipo de célula no mercado. Porém, as células monocristalinas são levemente um pouco mais eficientes que as policristalinas, elas têm um tamanho mais reduzido, alguns falam que a aparência é mais bonita. Eu particularmente gosto bastante das células policristalinas e elas têm uma vida útil levemente maior. Porém, em relação ao custo, as policristalinas ganham em relação às monocristalinas e nós sabemos que para se viabilizar um projeto, o custo é um dos principais fatores e é por isso que ela é a mais utilizada hoje no mercado, nós conseguimos encontrar ela mais facilmente. E como eu já disse anteriormente, um painel solar, um módulo fotovoltaico, ele é composto por um conjunto de células fotovoltaicas. E essas células podem ser ligadas em série ou em paralelas internamente para assim se formar um módulo fotovoltaico. Uma coisa muito importante, pessoal, é que vocês entendam que uma célula fotovoltaica, ao momento que ela recebe radiação solar, que ela recebe luz solar, ela gera uma tensão média de 0,5 volt, independente do seu tamanho e independente da intensidade dessa luz. Uma coisa que nós iremos ver mais para frente é que a temperatura influencia fortemente no valor de tensão que essa célula fotovoltaica gera. Mas vamos entender que cada célula fotovoltaica gera em média 0,5 volt.
Então, se nós temos um painel, por exemplo, de 36 células fotovoltaicas ligados em série, qual é a tensão que nós teremos ao final da ligação dessas células? Se temos um painel de 36 células, como cada célula gera em média meio volt, teremos aí um painel gerando em torno de 18 volts. Vamos ver que esse valor é alterado dependendo da temperatura do local que a célula está instalada. Se nós instalarmos um painel solar, por exemplo, na região nordeste do Brasil, onde temos muito sol, ou na região sul do Brasil, onde a insolação é menor, teremos diferenças de tensão. O mesmo módulo fotovoltaico instalado em locais com temperaturas diferentes irão ter características diferentes. Isso vamos estudar mais para frente, mas é muito interessante que vocês entendam que, independente do tamanho da célula fotovoltaica, independente da quantidade de luz, da potência da radiação solar que ela recebe, a tensão gerada por uma única célula fotovoltaica é em média de meio volt. Certo, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho, antes de entrar mais nos detalhes mais técnicos do painel solar, vamos falar um pouquinho sobre um fator muito importante, um componente muito importante que está presente em todos os módulos fotovoltaicos hoje em dia praticamente, que é o diodo de bypass. Qual que é a função desse diodo de bypass? Bom, quando nós falamos de um módulo solar fotovoltaico, de um sistema de energia solar fotovoltaico, existe algo que nós temos que evitar, que dita exatamente qual vai ser a eficiência do nosso sistema, que é o quê? O sombreamento. Nós não podemos ter sombreamento no nosso painel solar, porque a nossa fonte de energia é a luz. Se nós temos sombreamento no painel, nós estamos deixando de produzir, de aproveitar a energia daquele painel ao máximo. Então, mas vamos supor que exista sombreamento, porque pode existir situações em que você tenha sombreamento. Então vamos supor, hipoteticamente, que uma folha caiu sobre uma célula fotovoltaica, assim como nós estamos vendo no desenho. O que vai acontecer, pessoal? Bom, como essas células estão ligadas em série, se eu sombrear uma única célula, existe uma característica dos geradores de energia que diz o seguinte: como essa célula está sombreada, eu não vou ter somente a perda que ela vai ter de ela não gerar energia, vamos dizer assim, mas ela vai ter uma tendência de absorver a energia das outras células. Então, além dela não gerar energia, se eu sombrear ela vai absorver energia das outras células que estão recebendo insolação e estão gerando energia. Com isso, existem dois prejuízos. Um, que a eficiência do painel, o rendimento dele vai diminuir, e o outro, que como essa célula está absorvendo muita energia de outras células vizinhas, ela vai começar a esquentar, certo? Então, para evitar esse tipo de situação, instala-se os diodos de bypass, os chamados diodos de bypass. Bom, mas o que são os diodos de bypass? Bom, na eletrônica, o diodo é um componente que nós polarizamos ele, só para vocês entenderem. E o que significa isso? É como se ele permitisse a passagem da corrente em um único sentido. Ele não permitisse que a corrente passasse num outro sentido. Então, quando temos esse é o símbolo do diodo, tá, pessoal? Observem aqui, esse é o símbolo do diodo. Quando ele está nessa forma, polarizado diretamente, nós temos que a corrente, ela passa nesse sentido. Se eu ligar alguma carga aqui e que force o sentido da corrente nesse sentido, esse diodo irá bloquear essa corrente e o circuito não funcionará. Então, qual que é a vantagem disso? Vamos supor que eu deixe sombreado essa célula fotovoltaica. Então, se eu tenho 3 diodos ligados ao meu painel solar fotovoltaico, a corrente faz esse sentido, assim como está descrito no desenho, se ele não está sombreado. Como ele está sombreado, a tendência dessa célula
é absorver energia. Se ela está absorvendo energia, a corrente vai vir nesse sentido, porque ela vai absorver a energia das outras células. Então, esse diodo faz com que toda essa string, toda essa fileira aqui de células fotovoltaicas sejam ignoradas para, se assim, evitar o efeito que nós chamamos de hotspot, que é a tradução literal de um ponto quente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa folha está sombreando essa célula. A corrente gerada pelas células fotovoltaicas terá esse sentido, certo? E como ele tem esse diodo aqui, e como está sombreado esse diodo, a tendência seria que o fluxo de corrente estivesse no sentido contrário. Por quê? Porque nós temos essa célula sombreada que vai funcionar como uma carga. Porém, por causa do uso do diodo, essa corrente será passada de maneira reta aqui. Ela ignorará toda essa célula fotovoltaica para que se evite que essa célula receba energia das outras e ela esquente. Com isso, a energia, toda essa célula é ignorada e o fluxo de corrente continua constante. Então, quanto mais diodo nós tivermos, se nós tivermos um painel de 36 células, por exemplo, com 36 diodos, seria muito interessante, seria o mundo ideal, onde cada diodo cuidaria de uma célula. Mas nós sabemos que comercialmente falando isso não é possível, então nós normalmente temos 3 diodos por painel. Então, quero que vocês entendam que se um painel solar fotovoltaico for sombreado em uma parte dele, ele deixará, se ele tem 3 diodos, 1/3 dele vai deixar de produzir energia. Então, esse painel vai funcionar de uma maneira muito menos eficiente. Porém, esses diodos previnem que esses painéis se deteriorem e se danifiquem as células fotovoltaicas, porque o calor é extremamente prejudicial para a célula fotovoltaica e, em casos extremos, ela pode até pegar fogo, como eu vou mostrar aqui. Esse é o caso de um efeito hotspot, onde uma célula fotovoltaica esquentou tanto que ela chegou a pegar fogo. Então, usando uma câmera termográfica, nós percebemos que aqui nós temos regiões que estão mais quentes. Por quê? Se nós dermos um zoom nesse quadradinho, nós vamos perceber que existem pequenos objetos aqui em cima que parecem folhas que estão gerando esse sombreamento e, com isso, olha a temperatura da célula fotovoltaica nessa região. Quanto mais vermelho, quanto mais próximo do vermelho, maior é a temperatura. Então, com isso, nós percebemos que uma pequena região, um pequeno sombreamento dentro de uma célula fotovoltaica gera um grande aquecimento. E se não existir os diodos e bypass, dependendo do caso, esses painéis solares podem se danificar, diminuir a sua vida útil e até, em casos extremos, realmente pegar fogo. Agora que nós já entendemos o uso do diodo de bypass, vamos entender quais são os componentes do módulo fotovoltaico. Existe uma estrutura de alumínio que serve para dar rigidez ao conjunto de células fotovoltaicas, ao módulo fotovoltaico. Por quê? As células fotovoltaicas, elas são muito finas, elas têm em torno de 0,3 milímetros. Com isso, se não existir essa estrutura, qualquer tipo de torção pode realmente rachar essas células e danificar o módulo fotovoltaico. É por isso que existe essa estrutura de alumínio. Nós temos também um vidro que ele tem duas funções. A primeira delas ele é um vidro antirreflexo, porque nós queremos que toda a luz que incida no painel chegue até as células e não queremos que essa luz seja refletida. Então, esse vidro ele tem um tratamento especial que evita a reflexão da luz. E uma outra função do vidro é a proteção mecânica que ele vai dar aos módulos fotovoltaicos, que ele vai dar às células fotovoltaicas, porque ele vai garantir a integridade das células. Ou seja, se eu tiver uma situação que tem uma chuva de granizo, ou seja, qualquer objeto que caia com violência em cima das placas, esse vidro ele é tratado para ter uma grande resistência e assim preservar a integridade das células fotovoltaicas, certo? Temos aqui um encapsulamento
que nós literalmente embrulhamos essa célula fotovoltaica para proteger a célula contra contato elétrico, contra chuva, contra umidade, proteger essa célula contra as ações do tempo. E por fim, temos aqui a caixa de junção, que é onde fica os diodos de bypass, tá? Onde está os diodos de bypass e onde que sai as ligações, os fios das ligações dos painéis. Então, como vemos nesse exemplo, os painéis estão ligados em série e irá sobrar dois cabos, o positivo e o negativo, e é por meio dessa caixa de junção que esses dois cabos eles ficam expostos ao painel solar para que nós possamos fazer ligações em série ou em paralelo com outros módulos fotovoltaicos. E é nessa caixa de junção também que fica os diodos de bypass.